Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês se encontrem bem e que bacana, né? Que a partir de agora a gente vai poder se ver nesse canal e a gente consegue ter aulas gravadas, aulas ao vivo, plantão, né? Então, a partir de hoje, eu consigo me encontrar com vocês. À noite eu já marquei com vocês uma reunião no Zoom. Acredito que vocês já tenham recebido o convite, tá no e-mail de vocês, tá? E aí vocês entram no login, tem uma senha, um ID, se precisar no computador de vocês. Então eu fico aguardando vocês às 8 da noite, tá bem? Aviso o pessoal da sala, quem puder, né? Coloca no WhatsApp, que isso é muito bacana. Bom, então eu resolvi fazer um apanhado geral de tudo aquilo que a gente teve na B1. Tá? A gente teve toda a matéria de B1, a gente conseguiu encerrar ela, então eu montei aqui um apanhado geral de alguns slides para a gente falar um pouquinho sobre cada item semanal que nós aprendemos nessa matéria, para vocês terem uma revisão, tá? Então, para vocês conseguirem estudar essa revisão. Então, eu vou começar a mostrar aqui para vocês os slides e vou falando sobre cada um deles, tá bem? Então, aqui, pessoal, o que eu quero que vocês vejam, né? Que aqui, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, sala virtual. Então, eu vou explicar como que vai funcionar a nossa disciplina a partir de agora, né? Algumas modificações só para vocês entenderem, mas eu acredito que vocês já estão familiarizados porque vocês já estão entrando na sala do Classroom. Bom, então a coordenadora de vocês montou uma sala virtual lá no Classroom, onde vocês têm material, atividades, conversas, né, bate-papo, uma comunicação direta. E também a gente deixa para vocês as aulas gravadas, para vocês assistirem, tem um link lá, assistirem quando vocês puderem, né, para que vocês continuem os estudos normalmente. Bom, então, a partir de hoje, toda quinta-feira, no horário das 8 às 10, a gente vai entrar no Zoom para o plantão. Por que eu coloquei o horário das 8 às 10? Porque vocês, alguns estão chegando um pouquinho mais tarde em casa, vocês têm no primeiro horário das 19 às 20, vocês conseguem assistir a aula, ver as atividades no Classroom, ficar preparados e aí a gente entra para um bate-papo, para a discussão da aula do dia, tá bem? Bom, além disso, né, a Unip disponibilizou para vocês, lá no sistema do aluno, onde vocês vão clicar lá, presencial online, uma série de materiais. Se vocês quiserem trabalhar com aquele material, eu quero melhorar os meus estudos, então lá está todo um material disponibilizado também para vocês gratuitamente. Então, vocês têm lá videoaula, vocês têm livros, eu não sei se dá para baixar, mas são livros muito bacanas, tá? Que dá para vocês aprimorarem os estudos. Além disso, eu sugiro para vocês a leitura de um livro que tem também aí na biblioteca virtual de vocês. Vocês cliquem lá, Minha Biblioteca, e vocês vão procurar, eu deixei o link aqui abaixo, tá? Esse livro, Citologia e Histologia Humana. Esse livro ele traz um apanhado de tudo aquilo que a gente estudou na B1, tá bem? E tem lá também a continuidade que a gente vai ter de tecido na B2. Então, é um livro bastante completo para aquilo que a gente está vendo dentro da disciplina. Bom, então, começando a revisão da nossa aula, né? No primeiro dia de aula, eu expliquei para vocês a teoria do Big Bang, onde eu mostrei para vocês que elementos não vivos, né? Ou seja, química, através de uma união por conta de um ambiente ideal, né, com temperatura, chuva, tempestade, onde a gente tem eletricidade acontecendo, água. O que aconteceu? Esses elementos abióticos, não vivos, químicos, se uniram. E nessa união, então, eles conseguiram formar o que a gente pode chamar de aminoácido, né? Que isso é o mesmo que aí a gente foi estudar lá na frente, a gente volta a falar disso, das proteínas. Então, o que é mais importante desse apanhado geral? Que esses elementos não vivos, abióticos, geraram um primeiro organismo vivo. Quem? Os coacervados. Os coacervados
constituídos, então, de amônia, metano. Então, a água é uma grande constituição que fez com que eles, então, apresentassem vida, né? Graças a eles, eles vão dar origem a organismos um pouco mais complexos, né? E esses organismos um pouco mais complexos vão nos dar a presença de aumento de oxigênio no ambiente terrestre, né? Bom, então, a partir dos coacervados, nós tivemos a existência, né, de dois organismos mais complexos, os procariontes e depois os eucariontes. Qual é a diferença? Os procariontes, a palavra pró, né, é aquela que vem antes, ela tem uma célula que não tem a presença de carioteca, ou carioteca é o mesmo que membrana que envolve o núcleo de uma célula. Então, ela não tem, né? E ela, então, é um elemento que vai produzir, porque ela é um autótrofo, lembra da palavra autos, próprio, produz o seu próprio alimento através de um processo chamado respiração celular, né? Fotossíntese. Então, os vegetais, fotossíntese, os animais, respiração celular. Vamos falar disso mais para frente, ainda hoje. Bom, então, os vegetais produzindo através da fotossíntese captam gás carbônico do ambiente e liberam oxigênio. Graças a esse aumento é que organismos mais complexos, animais, puderam então um dia existir no planeta. E é cá que estamos, né? Bom, então, o que são células eucariontes? As células eucariontes, elas são mais completas, mais organizadas e elas têm principalmente a presença de uma membrana que envolve e separa o núcleo celular, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque essas separações tornam essa célula com uma grande variedade de organelas compondo elas, tá bem? Bom, então, o que é muito importante a gente relembrar também, que a partir de uma única célula, vamos pensar no nosso corpo, tá? Então, o nosso corpo, agora a gente foi lá para frente, tem uma única célula e dessa única célula, processo de embriologia, que a gente vai finalizar a aula com isso, a gente vai ter a origem de diversas células que vão se diferenciar em diferentes tecidos do nosso corpo. Todas vão ter o mesmo DNA. Por quê? Porque elas vêm de uma mesma origem comum, que é a primeira célula fecundada, né? Fecundação, óvulo e espermatozoide, tá bem? Então, isso faz com que elas tenham variadas funções e a gente passa a ser um sistema muito mais complexo. Já os vírus, nossa, né? Nós estamos enclausurados exatamente por conta de um vírus. Qual é a diferença? O vírus, ele não tem vida. É o único elemento que não tem vida que ainda permanece neste planeta, aterrorizando. A palavra vírus vem de toxina, é tóxico, né? Não é bacana, não é bom, e a gente está vendo. Isso com o coronavírus, né? Então, um vírus, ele necessita de uma célula viva para ele poder parasitar e ali ele depositar suas toxinas e ali ele consegue então se reproduzir, tá? Então é por isso que, de uma forma geral, eles sobrevivem no ambiente até encontrar uma vida, né? Por muito tempo? Não, a gente está vendo que o grande problema é que o coronavírus, ele sobrevive por muito tempo. Por isso que nós estamos tendo esse problema mundial, tá bem? Então, voltando às características aqui, ele é um sistema genético, totalmente diferente da gente. Nós temos, como a gente vai rever isso, mas já estudamos isso, então eu posso falar aqui agora, nós temos dentro do nosso núcleo celular, nós temos lá o DNA com dupla fita, que vai fazer o RNA com uma fita única. O vírus não. O vírus, ele pode ser que ele não tenha um DNA,
Pode ser que ele tenha um DNA somente com uma única fita, e pode ser que ele só tenha um RNA. Ou ele pode ter um DNA, ou confuso isso, né, gente? Ou ele pode ter um DNA com fita única e RNA com fita dupla. Ou seja, ele é bem ao contrário das células, né? Ele é bem diferente. E é por isso, então, que ele consegue enganar, destruir o nosso sistema imune, tá bem? Até a gente conseguir atingir uma imunidade, né? E aí ele faz um grande estrago dentro de nós. Bom, aí vocês lembram também que a gente foi falar então, a gente foi mostrar todas as partes de uma célula, né? Então a membrana plasmática, ela é composta de dupla camada de fosfolipídios, onde a gente tinha lá, lembra? A cabeça e a cauda, né? Onde a cabeça é hidrofílica e a cauda é hidrofóbica. Qual é o papel de uma membrana celular? Ela funciona como um cérebro. Por quê? Quando a gente, sei lá, toma um remédio destruidor de uma célula, ou quando ela sofre uma desidratação, por exemplo, se a célula sofreu uma lise, uma quebra, ela morre. E, obviamente, a célula morre também, tá? Então, ela é muito importante para manter as nossas células vivas. E aí, lembram, né, que a gente tem aqui proteínas, então proteínas periféricas, proteínas integrais, que vão permitir a passagem por transporte passivo, na maioria das vezes, né, transporte passivo, tem uma célula, uma proteína carreadora aqui, de elementos, tá? De elementos para dentro da célula ou da célula para fora, né? Então, aqui os tipos de transportes, né, que existe. Uma difusão simples, que não tem gasto energético, que é, por exemplo, a passagem através da membrana de gás carbônico e oxigênio. É simples, ela vai passar ali, tá? Não tem gasto energético. Já uma carreada pela proteína que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente, por exemplo, a periférica ou integral, transporte passivo. Quando? Quando vai passar por elas, tem um receptor, e o receptor, um carreador, que eu já explico aqui embaixo, mas não tem gasto energético, não precisa ter aberturas, então não tem gasto energético. Já um transporte ativo, ele vai requerer a abertura. Então, onde que a gente pode ter de exemplo isso? Lembra do núcleo? Ele tem lá os poros, onde o DNA, o RNA, perdão, vai poder entrar e sair de dentro do núcleo. O RNA vai ter macromoléculas, então elas às vezes são maiores que o buraquinho, que o poro. Então ali vai ter um gasto energético. Então aí a gente chama de transporte ativo, tá bem? E aí um exemplo que eu dei para vocês na sala, vamos repetir aqui. Dei outros vários, né? Mas aqui hoje eu estou cortando porque é uma revisão. Nós temos aqui uma membrana. Nós temos aqui receptores, que são proteínas periféricas, por exemplo. Está passando lá da corrente sanguínea uma comida, né? Por exemplo, uma glicose, um glicogênio, um LDL. O que ela vai pegar? Bom, galera, quando a gente está dando aula em casa, acontece dessas coisas, né? Tocou a campainha, acho que vocês escutaram o barulho, mas eu vou continuar, tá bem? Então, vamos tudo de novo, a partir de onde a gente parou. Bom, então aqui, estava falando para vocês, né, dos tipos de transporte, eu estava explicando aqui para vocês a membrana, né? O carreador, então ele vai pegar o quê? Por exemplo, está passando LDL lá. Qual é o papel do nosso corpo? Eliminar os excessos, né? Mas quando a pessoa ela se alimenta de muita gordura, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, as células adiposas vão ter um reservatório dela. Mas não é isso que a gente vai tratar disso agora. Só para mostrar para vocês que são receptores específicos que vão pegar esse alimento, digamos assim, para ficar mais fácil a compreensão, e vai ter uma invaginação aqui na membrana. A proteína, aqui no caso a proteína clatrina, ela vai pegar esses elementos e colocar para dentro da célula, né? Então formou-se aqui uma vesícula. Qual é o papel da clatrina? Somente colocar aqui dentro da célula.
Depois, ela vai para o seu lugar de origem novamente, que é ali abaixo da membrana. Então, soltou essa membrana aqui, então eu acabei de formar um lisossomo. O que o lisossomo vai fazer? Ele vai digerir este alimento. Os receptores liberaram o alimento aqui dentro, eles voltam para o seu local de origem. Então, a gente tem uma fagocitose aqui, né? Um lisossomo, uma digestão aqui celular, tá bem? Bom, o que é o citoplasma? O citoplasma, plasma líquido, é o líquido que envolve toda a célula, que está dentro da célula, no interior da célula. Então, ó, temos um núcleo aqui, o citoplasma em volta. Qual é a importância? Não permitir com que as organelas se toquem, tá? Por quê? Porque vai causar lesão, por exemplo. Além disso, é um líquido que vai servir também de transporte de elementos fundamentais e importantes para entrar dentro do núcleo, para sair do núcleo e para ter a conversa entre as organelas celulares, tá? Bom, as mitocôndrias, lembramos que, acho que vocês lembram que eu falei para vocês, né, que quando a gente estudou respiração celular, as mitocôndrias são fundamentais. As células não vivem sem elas, porém elas vivem sem as células, porque ela é um organismo próprio, único, né? Ela tem DNA, ela tem RNA, porém elas passaram a produzir mais energia para a célula, então a célula não consegue mais viver sem ela. Ela é fundamental, é como se ela fosse o pulmão da célula, tá? Então, a grande importância dela tá aqui, ó, produzir energia em forma de ATP ou uma parte, né, 50%. Isso vai ficar ali na membrana para uso. E uma outra parte, um outro 50%, vai ser utilizado imediatamente, rapidamente, para manter a nossa temperatura corporal, por exemplo, tá? Calor, suor, etc. Bom, então as mitocôndrias, como elas são provavelmente uma bactéria que um dia parasitou uma célula e ali elas passaram a viver em simbiose, nós temos 99, não me lembro agora, por cento do nosso DNA, ele é lá do núcleo. Mas a gente tem uma pequena porcentagem de um DNA mitocondrial. Esse DNA mitocondrial, ele é exclusivamente materno. Por quê? Porque ele está, no caso do espermatozoide, no rabo dele, na cauda dele, que vai fazer com que ele se mova, com que ele consiga passar a vagina, útero, né? Ele vai lá buscar na tuba uterina, no ovário, ele vai buscar o óvulo que está lá para ser fecundado. Então, para isso, ele tem que caminhar muito, né? Ele tem que nadar muito. Então, o DNA mitocondrial do espermatozoide está no rabo dele, tá? E o que acontece quando ele fecunda um óvulo? Ele perde esse rabinho e só entra o núcleo que está aqui dentro, né? Então, a gente tem aqui nessa membrana do espermatozoide uma proteína que vai fazer a digestão, tá? E para quê? Para liberar o núcleo que está aqui, joga lá dentro, tá bem? Então, é por isso que todo o DNA, ele é mitocondrial, ele é exclusivamente materno. Os ribossomos, né? O que eles são? Bom, então a gente tem aqui polirribossomos, que são feitos lá no RNA mensageiro. RNA mensageiro, ele está onde? Lá, ele foi lá dentro do DNA, lá no DNA, dentro do núcleo, para fazer, então, a sua fita de RNA mensageiro. Para quê? Para que quando ele chegue no citoplasma, ele se converta, ele se transforme em proteína, né? Então, é um local que vai ligar especificamente, tá, as sequências de RNA aqui que estão no mensageiro para fazer proteínas ou enzimas, ok? Bom, já o retículo endoplasmático é uma outra organela que também estudamos, né? E nós temos dois tipos de retículo endoplasmático, que é o liso e o rugoso ou granular. O liso são essas tubulações, esses lúmens, e liso porque ele não tem ribossomo aqui nele. E o rugoso ou granular, ele vai ter os ribossomos aqui nele, tá? Então, isso que parece uma cisterna, uma bacia, que vai fazer o quê?
ela vai fazer vesículas, tá? Para distribuir, por exemplo, neurotransmissores, para distribuir elementos para dentro ou para fora da célula, tá bem? Então, aqui, né, o retículo endoplasmático rugoso, a função dele, além dessa que eu falei para vocês, ele tem uma outra função de fazer fosfolipídios. Para quê? Para que ele consiga fazer, o que é fosfolipídio? Fazer a membrana celular, tá bem? Então, digamos que nós temos aqui, olha, uma membrana celular, ok, tá bonita, mas essa parte aqui sofreu alguma lesão, algum problema aconteceu aqui. Então, o que ela vai fazer? Vai pegar os fosfolipídios daqui e vai jogar para cá, para poder manter um equilíbrio, né? Então, sintetiza proteínas integrais, aquelas que ficam, que passam aqui transmembrana, lembram disso? E o retículo endoplasmático liso, né, que não contém ribossomo, como a gente já falou anteriormente, ele produz lipídios, gordura, ele trabalha muito junto com o fígado, né? Então ele ajuda no processo de desintoxicação do nosso corpo juntamente com o fígado. Já o aparelho de Golgi, né, ele funciona, eu sempre falo que ele funciona como um correio, né, porque ele modifica um elemento, ele empacota esse elemento e coloca o endereço para que ele vá, através de uma vesícula de secreção, para uma parte correta da célula, tá bem? Já os lisossomos, como eu já falei anteriormente, a função deles, né? Então, nós temos a função de digestão. Então, nós temos dois tipos, o primário e o secundário. O primário é que nunca digeriu nada, ele acabou de se formar, e secundário a partir do momento que ele digeriu alguma coisa, tá bem? Então, sei lá, eu coloquei como exemplo para vocês uma castração, uma placenta, após a mulher ter tido um parto, né? Então, tudo que sobra, que está em excesso no corpo, que sobrou por conta de um processo cirúrgico, por exemplo, tem que sair. Então, aquilo que a gente sempre fala, o nosso corpo vai absorver. É isso, tá? Vai se criar vesículas, lisossomos, e eles então vão fagocitar tudo aquilo que não pertence mais ao nosso corpo, que está em excesso, tá? E outras coisas mais também ajuda no processo imune, por exemplo, vocês vão estudar nas disciplinas pertinentes à imunidade. Então, a gente tem macrófagos que fagocitam qualquer corpo estranho que entre dentro de nós. Ou são os lisossomos que vão lá, né, e ajudam nesse processo. E, além disso, né, existem os peroxissomos nas células, que eles vão fazer o quê? A oxidação. Então, no nosso processo respiratório, nós temos 95% daquilo que a gente respira, das trocas gasosas, são liberadas. Porém, uma média de 5% não é liberada, ela fica em forma de H2O2, né? Porque para o oxigênio sair de nós, ele fica H2O, água, mais O2, oxigênio, que tem que entrar e levar para fora o gás carbônico. 5% disso não se converte em H2O mais O. Então, fica H2O2 dentro de nós. Então, qual é a função dos peroxissomos? Eliminar, ele é um antioxidante, eliminar isso. Como? Quebrando, através de uma enzima chamada catalase. Então, ela vai lá e quebra isso em H2O mais O, tá? Então, é isso que vai fazer com que a gente não tenha um processo de envelhecimento precoce, mais rápido. O que nos ajuda a não ter um envelhecimento precoce, mais rápido, porque depois dos 45 anos a gente aumenta os antioxidantes, esse H2O2 dentro de nós, né? E a gente reduz os peroxissomos. Alimentação, a base de vitaminas, de nutrientes, então vitamina C, por exemplo, né? E o que causa problema? Poluição, raios ultravioleta em excesso, tá? O estresse, o cotidiano maluco, bem? Então, tudo isso que nós já conversamos, só estou relembrando vocês. E além disso, né, por último aqui, as células ela tem um citoesqueleto. Como a gente tem ossos, ela tem um citoesqueleto, que vai manter o quê? A estrutura dela, tá?
Então, isso vai permitir com que ela tenha uma movimentação, por exemplo, sem se danificar as organelas que estão lá. Então, é muito bacana tudo isso, né, meu povo? Então, e o núcleo? Vocês vão lembrar que o núcleo ele é envolto por uma membrana nuclear dentro da onde? Dentro de uma célula eucarionte, né? Ele contém poros, que eu já falei anteriormente para vocês, onde as macromoléculas de RNA vão passar aqui. E ele, então, os poros estão aqui, ó. E aqui na membrana externa dele contém os ribossomos, tá? Que vão entrar aqui. Então, obviamente, essa parte aqui, ela faz parte do retículo endoplasmático rugoso, ok? E nós temos o nucleolo, né? A maior parte dos nossos ribossomos são feitas aqui. E como acontece a duplicação do DNA? Lembra que vocês fritaram os miolos nessa aula? Bom, então, aqui nesse caso, o que vai acontecer? Nós chamamos de duplicação semiconservativa, porque a gente tem uma fita mãe, que serve de modelo para fazer uma fita filha, uma fita nova, né? Então, neste caso, as fitas vão se abrir, lembra que eu mostrei para vocês o exemplo de um zíper? As fitas vão se abrir, e aí as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, elas vão começar a se unir. As que estão boiando ali no núcleo do DNA, né, elas estão soltas, elas vão começar a se unir nos dois lados das fitas. Quando terminar todo esse processo, a gente vai ter 4 fitas. Então, elas estão prontas para, ao se dividirem ao meio, serem semiconservativas, para a célula, quando ela entrar no processo de mitose, de divisão, nós continuarmos tendo o nosso DNA idêntico dentro de todas as células que vão se formar, tá bem? Já em relação à síntese de RNA, o RNA ele vai lá dentro do núcleo, a fita de DNA se abre, usa-se apenas uma fita de DNA, e aí então as bases vão começar a entrar. Existe uma diferença. Qual é? Bom, primeira diferença, o DNA, as fitas se abrem e as duas servem de modelo. Vai se formar 2 fitas. RNA, apenas uma fita do DNA se abre, apenas uma serve de modelo, e a gente vai ter no RNA uma fita única, somente só forma uma fita, né? Mas ele precisa do modelo do DNA para ele poder ter o pareamento ali. Adenina, timina, timina não, perdão. No lugar da timina do DNA vai entrar a uracila, então o RNA ele vai ter adenina, uracila, citosina e guanina, tá? E no lugar da timina do DNA, que serviu de modelo, vai entrar a uracila. Bom, então, resumindo, nós tivemos a duplicação do DNA, nós temos a transcrição do RNA, e o RNA ele é o único que entra e que sai do núcleo, o DNA nunca sai do núcleo, então o RNA vai lá no citoplasma e se traduz em uma proteína. Então, no caso aqui, agora ele vai se traduzir. Então, ele se desprendeu lá dentro do núcleo da fita de DNA que serviu de molde e ele vem sozinho. Para onde? Ele chegou aqui no citoplasma, tá aqui no citoplasma. Tá? E aí, então, agora ele vai começar a converter. Então, lembra que a gente tinha códon e anticódon? Então, tá aqui, ó, o RNA mensageiro e aqui as bases, né? Então, a cada 1, 2, 3, eu tenho um códon. E aí, os RNA transportadores que estão aqui no citoplasma, eles vêm, que são anticódon, a cada 3, ele vai formar um aminoácido, tá? A cada 3 forma um aminoácido, e eles vão ficar unidos por ligação peptídica. Então, quando eu tiver aqui, ó, um mínimo de 80 aminoácidos, eu tenho uma proteína. Menos que isso, é uma enzima. E em relação ao ciclo celular, divisão celular, primeira parte, a intérfase. Essa intérfase é o quê? É entre fases. É o momento em que a célula se prepara para entrar em divisão, de mitose ou de meiose, né? Então, essa fase, ela é constituída de 3 momentos, 3 portões, gapes, que a gente fala. Gap 1, né? Fase 1.
que vai acontecer o quê? A síntese de RNA. Acabamos de falar dela. Aí vai ter um grupo de proteínas, P53, por exemplo, que vão vir aqui e vão avaliar se tudo que foi feito está correto. Se não estiver correto, o que ele vai fazer? Vai corrigir. Se ele não conseguir corrigir, ele não deixa mudar de fase, tá? Se ele não deixa mudar de fase, ele vai colocar ela numa fase que a gente chama de gap zero, G0, tá bem? Ou seja, ela não pode se dividir. Ela vai viver até morrer, mas ela não se divide. Tá? Para evitar o quê? Danos, problemas, câncer, por exemplo. Passou de fase, está tudo lindo? Sim, passou. Então vai para a segunda fase que se chama S. Aqui vai acontecer a duplicação do DNA. Mesma coisa, verificação, tudo ok? Sim, passou para G2, tá? Então aqui vai fazer os cromossomos duplos, homólogos, etc. E aí a célula está preparada para entrar na prófase, no caso da mitose, tá? Então, aqui, mitose. Então, a gente tem a primeira parte, que é a prófase, onde os centrômeros se duplicam e eles vão ficar aqui, ó, numa linha equatorial, né, vertical, horizontal, e eles vão, então, puxar os cromossomos. Então, aqui é a prófase, aqui é a metáfase, né, aqui é a anáfase, onde eles já foram puxados, foram divididos, e aqui é a telófase. Qual é o resultado que eu tenho? Numa mitose, eu tenho uma célula mãe que vai produzir duas células filhas idênticas a ela. Tá? Já na meiose, a gente vai ter a meiose 1 e 2, onde eu tenho todo o processo igual, que eu não vou ficar repetindo, mas a gente vai ter ao final, porque a gente tem crossing over, os quiasmas, a gente vai ter o que? Troca lá nos cromossomos de genes, para que todos os nossos irmãos sejam irmãos semelhantes a nós, eles não são idênticos a nós, exceto os gêmeos, que depois a gente fala disso, tá? Mas já conversamos sobre isso na sala. Bom, beleza? Então, o que vai acontecer lá no final? O que eu vou ter? Para formar o que isso aqui? Primeira pergunta, para formar espermatozoide ou óvulo, tá? Eu vou ter, então, lá no final, 4 células filhas a partir de uma mãe, tá? Geneticamente semelhantes à mãe, a originária, ok? Então, formou-se lá os espermatozoides ou os óvulos. Então, o processo de meiose, ele vai ocorrer dentro de nós quando a gente estiver no processo, na adolescência, né? Para vida ativa sexual. De resto, a gente vai ter mitose no nosso corpo. Bom, então, para que serve, né? Acabei de falar, para produzir gametas para fecundação do nosso corpo, tá? Então, lembrando que a formação de espermatozoides, olha, então, espermatogênese, né? Uma célula primordial passou por meiose 1, meiose 2, e aí formou-se lá os 4. Estão prontos para serem utilizados. É claro que a gente representa aqui para ser didático, mas são milhões acontecendo o tempo todo no corpo do homem, né? Da mulher, mesma coisa, porém vai ter o tamanho de 4 filhas lá, nós vamos ter uma no tamanho ideal para fecundação e as outras 3 são corpúsculos polares, que vão ajudar ela no processo de nutrição. Onde eles estão? Lá dentro do ovário, bem? Aqui, então, o processo de fecundação. Então, o ovário libera mensalmente um óvulo, né? Esse óvulo, se os espermatozoides vierem encontrar ele, esse óvulo vai ser fecundado. Depois de 30 horas, mais ou menos, ele vai começar o processo de clivagem, tá? Lembra, divisão, né? E nesse processo de clivagem, que vai durar mais ou menos 6 dias, no 6º dia, ele vai entrar aqui para uma futura gravidez. Não encontrou o espermatozoide, a mulher vai menstruar, tá? Então, período embrionário, né? Ele vai da 3ª semana até a 8ª semana de gravidez e o período fetal a partir da 9ª até o restante. E aqui, então, né, mostrando para vocês que teve um óvulo que foi fecundado, ele começou os processos de clivagem, né? Então a gente tem lá o zigoto que vai se dividir, de 1 e se dividir em 2, o 2 e 4, né? Mórula, até ele chegar no blastocisto.
O blastocisto, ele vai cavar um buraco aqui na parede do endométrio da mulher até encontrar os vasos sanguíneos dela. Encontrou? Então aqui vai se formar a placenta e a mulher vai engravidar, tá bem? Então houve aqui uma implantação. Se não ocorrer essa implantação, não existe a gravidez, ok? Bom, em relação aos gêmeos, o que vai acontecer, professora? Se nesse momento aqui, ó, que esse ovo se dividiu, se por acaso ele se divide, se separa, fica 2, eles são idênticos, concordam? Então, aqui acabou-se fazendo 2 ovos com 2 crianças idênticas, têm o mesmo DNA, tá? Já nos gêmeos dizigóticos, fraternos, isso não ocorre. Pode acontecer o seguinte, a mãe liberou um óvulo aqui, de um lado direito e o outro lado esquerdo. Os espermatozoides diferentes encontraram óvulos diferentes. Então, é por isso que ela vai estar grávida de gêmeos, por exemplo, porém, são diferentes. Pode ser um menino e uma menina, eles não são iguais, ok? Então, é isso, tá? Então, e aqui, para a gente finalizar a parte da respiração celular, né? O que nós estudamos? A mitocôndria, né? Então, a gente divide isso em 3 partes. Uma acontece no citoplasma ou hialoplasma, que é o processo de glicólise, que não tem a presença de oxigênio. O outro vai acontecer dentro da mitocôndria, e aí com a presença de oxigênio. Esse aqui a gente ganha menos ATP, e nesse a gente ganha muito ATP. Por isso que a célula precisa deles, tá? Então, aqui no processo de glicose, que eu expliquei para vocês, nós vamos ter o quê? O produto final, né, que a gente vai ter 2 ácidos pirúvicos, um saldo, né, de 2 ATPs, foram produzidos 2 ácidos pirúvicos lá no final. Entraram NADs e FADs para ajudar, né, nesse processo de carreamento. Então, vou mostrar o próximo slide que fica melhor. Aqui, né? Então, a gente tem a glicose, ela vai se dividir, de 6C ela se divide em 2 moléculas, então as duas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na membrana, nós temos lá esses ATPs prontos para serem utilizados. Um ATP, quando ele se quebra em ADP, em ADP mais P, então eles vão começar a entrar aqui, tá? Então, entrou, pegou ADP, pegou P, formou um ATP. ADP pegou esse P, formou outro ATP. Então, no final, eu tenho 3C apenas. Então, eu tenho aqui um ácido pirúvico que vai entrar lá, vai ser levado lá na mitocôndria, tá? Vamos lá. Então, entrou aqui na mitocôndria, ele vai encontrar uma coenzima aqui, tá? Uma enzima, que vai fazer com que ele já se quebre, de 3C ele já se quebre em 2C, porque ele vai se unir ao ácido oxalacético. Tá? Então, 4 mais 2, 6. Ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, que vai começar as quebras, 5C, até chegar em 4C, e ele vai, então, ganhando energia. Depois, entra na última fase, que é a cadeia respiratória, né? Onde a gente vai ter lá as entradas dos FADs para ajudar os citocromos, e a gente vai ter muito ganho de ATP. No final, a gente vai ter H2O e O, tá? Então, o ciclo se divide em 3 partes, que eu deixo aqui escrita para vocês, tá? Então, glicose ocorre no citoplasma sem a presença de oxigênio, ganha pouco ATP. Ciclo de Krebs ocorre na mitocôndria com o ganho de ATP, tá? E aqui, então, a cadeia respiratória, ela vai nos ajudar a ter a energia. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. E à noite no plantão a gente conversa mais, tá bom? Então eu quero que vocês anotem as dúvidas para a gente conversar. Um beijão, fiquem com Deus.